Fala nação rubro-negra, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Saúza, eu sou o cego total e total também é o meu amor, é o nosso amor pelo Flamengo. É isso aí, galera, mais um time europeu, mais precisamente mais um time espanhol carimbou sua vaga para aquele Super Mundial de Clubes da FIFA que será realizado no ano que vem. Como se o nosso problema já não fosse grande o suficiente com as presenças de gigantes como Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern de Munique, PSG, entre outros, o clube que adentrou a competição agora foi o Atlético de Madrid. Menos mal que o Barcelona ficou pelo caminho, mas o Atlético não. O Atlético estará lá conosco. Flamengo, Palmeiras e Fluminense já estão e não há mais nenhuma chance de um outro brasileiro conseguir sua vaga, a não ser que este ganhe este ano a Copa Libertadores, claro, não sendo estes três que eu acabei de citar. Possa ser o São Paulo da vida? Pode ser um Atlético Mineiro? Também pode, mas obviamente nenhum desses dois ganharão a Libertadores este ano, já que o título novamente será nosso. É isso, Mundial de Clubes, a expectativa vai aumentando, a data está se aproximando e, sinceramente, salve-se quem puder, meu irmão. Em suma, estamos lascados. Essa que é a grande verdade. Por falar aqui em futebol europeu, pintou uma notícia que o Manchester City está muito determinado por meio do Pep Guardiola a contratar, a comprar o Lucas Paquetá do West Ham. Caso isso aconteça, quem vai se dar bem, obviamente, é o Flamengo. Flamengo, por ser o clube formador do atleta. O West Ham está disposto a vender o jogador por cerca de 85 milhões de libras, não menos que isso, e isso equivale a quase 600 milhões de reais. E a matemática é muito clara, o Flamengo tem direito a 3,4% deste valor, sendo aproximadamente 22 a 23 milhões, baseado na cotação da Libra hoje. Então vocês imaginam, próxima janela, meio do ano, Paquetá vai lá para o Manchester City e o Flamengo de Lambuja pega quase 23, 24, 25 milhões, né? Que maravilha. Isso pode acontecer também com a transação do João Gomes que também deve deixar o seu clube e o Flamengo vai pegar valor parecido. E aí, é o Mengão, né, cara? Agora vocês imaginam quando o Vini deixar o Real Madrid, aí o Flamengo vai deitar e rolar, né? É isso, mercado rubro-negro sendo movimentado de forma indireta. Bom, antes de dar continuidade, galera, por favor, quero pedir que vocês cheguem juntos aqui comigo no canal, que ative o sininho das notificações, que deixe aí seus comentários, seu like e também seu compartilhamento. Lembrando também que caso você queira se tornar um patrocinador do canal ou um parceiro do projeto, envie o e-mail para fabiosauza@gmail.com. Sauza com 2 e's de Zico. Hoje tem rodada de Brasileirão, estaremos em campo às 9h30 da noite, jogo no Maracanã, Maracanã lotado, todos os ingressos vendidos, Flamengo e São Paulo e Flamengo, e os 3 pontos são mais do que fundamentais, porque numa competição de pontos corridos, ganhar sempre é muito, 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 muito importante. Vou falar desse jogo já já, mas antes, trazer 2 informações rápidas a respeito das movimentações do mercado. É o seguinte, ó, Matheus Gonçalves está insatisfeito com a atual comissão técnica do Flamengo, vamos colocar assim, já que ele não está tendo oportunidade. Ele voltou ao Flamengo, ele estava sob empréstimo lá com o pessoal do Atlético Paranaense, não, do Bragantino, voltou e não tá sendo aproveitado pelo Tite. Jogou alguns outros minutinhos pelo Campeonato Carioca, mas em suma, ele está de molho, ele está na geladeira, ele está fedendo a peixe. Então ele pediu ao Tite que fosse devolvido ao Sub-20, pelo menos para poder enfrentar o Palmeiras, que o Flamengo na categoria pega aí o Palmeiras pelo Brasileirão. Então Matheus Gonçalves vai pegar o Palmeiras no Sub-20 e hoje não estará relacionado para a partida. Fez certo, garoto? Não sei, cara, não sei. Eu acho que ele deveria se contentar com a posição a qual ele ocupa e nos treinamentos, meu irmão, suar sangue de modo que o Tite possa enxergar o seu futebol e assim dar mais oportunidade. Eu, se eu sou jogador e eu tô no meio dos profissionais, eu não vou pedir para jogar jogo de categoria de base, mesmo porque eu já passei por ela, mas cada qual com seu pensamento. Inclusive, deixa aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Vocês na mesma condição do Matheus Gonçalves fariam a mesma coisa que ele? Então deixa aí, por favor. Outra parada de mercado é que o Flamengo mordeu 5 milhões de reais do Vasco da Gama. Aquilo que eu havia falado no canal em outrora acabou se confirmando. O Vasco comprou o Hugo Moura, que é um atleta formado pelo Flamengo, que foi vendido ao Atlético Paranaense. O Flamengo vendeu 50% do jogador ao Furacão da Baixada.
na ocasião por 6,6 milhões de reais, e agora o Vasco comprou esse jogador do Atlético. Então o Vasco pagou 10 milhões, como o Flamengo é dono de 50%, então toda a parada vai para o Flamengo. Aliás, metade da parada vai para o Flamengo. Então, do dinheiro vascaíno, o Flamengo pegou 5 milhões. Do dinheiro do Atlético Paranaense, na época, pegou 6,6. Então, o Vitor Hugo saiu. O Vitor Hugo. Vitor Hugo, não, acabei de falar o nome do rapaz aqui, cara. Eu sempre esqueço o nome desse. Hugo Moura. É tanto Hugo no Flamengo, né? Que o Flamengo já teve que complicar a parada. Mas o Hugo Moura saiu basicamente pelo Flamengo por um valor de aproximadamente 12 milhões de reais. Tá bom, né? Um moleque da base que não foi aproveitado, um volante como qualquer outro, que não tem nada especial. O Flamengo fez muito bem e aquilo, né? Sempre é muito bom arrancar um dinheiro vascaíno. Olha aqui, galera, falar logo do jogo de logo mais. A segunda rodada brasileira começou ontem com o Fluminense tomando uma virada do Bahia. O Germancano abriu o placar logo no início do jogo, mas depois o Bahia soube superar as dificuldades. Teve um alagamento ferrenho naquele estádio lá, já que a chuva na Bahia foi terrível, né? O jogo ficou paralisado mais de uma hora, depois eles retornaram, então 2 golaços lá do time baiano, cara. O cara bateu de primeira no cruzamento de escanteio lá de fora da área, o outro comeu o zagueiro do Fluminense e guardou também. Então, Bahia 2-1 e o Fluminense é aquilo, meu irmão. O Fluminense tá nadando e vai morrer na praia. Com o Diniz não tem como não morrer na praia, cara. O Diniz ele é tão patético nas suas convicções que ele terminou o jogo com 6 atacantes, nenhum zagueiro e praticamente quase ninguém no meio campo. Na coletiva, obviamente, ele foi interpelado a respeito dessa loucura. Ele disse que tem suas convicções, que não vai mudar suas convicções, que o Fluminense não é um time convencional, que ele não é um treinador convencional. Tá, ele não é convencional não, mas ele é muito arrogante, isso sim. Então ele não admitiu seus erros, ele falou que isso é visto nos treinamentos, jogadores improvisados, atacante que joga na lateral, atacante que vai pro meio, zagueiro que vai pro ataque. É uma loucura que o Diniz emprega. Quer dizer, é uma loucura que, em suma, não funciona no futebol. Nunca funcionou e nunca funcionará. Nunca vi um time que termina um jogo com um monte de atacante fazer gols. Um monte de atacante não é resultado de gols. Um monte de atacante é resultado de desespero. E o Diniz ficou desesperado, mas ainda assim tomou a virada e bem feito para ele. Não gosto do Fernando Diniz. Arrogante demais pro meu gosto. Então o Fluminense perdeu, Flamengo entra em campo hoje, Flamengo tá ali no topo da tabela, parece que ainda se mantém na segunda, na terceira posição, não sei agora, tem que ver ao certo, mas é aquilo, vamos ganhar hoje, vamos partir pro jogo de domingo contra o Palmeiras. Uma ressalva rapidinho a respeito desse jogo contra o Palmeiras lá no chiqueiro imundo deles lá. O que acontece? Ontem foi divulgado que o Palmeiras havia liberado somente 1.700 ingressos para a nação rubro-negra, uma espécie de retaliação, uma espécie de provocação, uma espécie de birrinha, mas hoje isso foi esclarecido, sabe? O Allianz, que tem capacidade para ali 41 mil torcedores, em média o que eles vendem, será vendido somente cerca de 30 mil, já que na noite anterior haverá um show de pagode. A verdade é o seguinte, galera, aquele campo lá é mais casa de espetáculo que estádio de futebol, essa que é a grande verdade. Não à toa leva o carinhoso apelido de Arena Sandy e Júnior, porque tem mais show do que futebol. Então vai ter show no sábado, então um setor da arquibancada estará fechado ao público, então o Palmeiras venderá somente 31 mil ingressos, então disponibilizando desse modo 1.700 à nação rubro-negra, até um pouquinho mais baseado aí na porcentagem exigida por lei pela CBF. Flamengo que disse que fará retaliação no jogo da volta no Maracanã, mas como tudo foi esclarecido, eu acho que o lado amistoso entre ambas diretorias permanecerão inalterados e assim o Flamengo disponibilizará a carga de ingresso devida aos palmeirenses. Faz certo, cara. A gente não vai pagar baixaria com baixaria, sabe? Se o negócio for esclarecido, então vamos fazer a nossa parte, o nosso correto. É isso. Vamos ao jogo de logo mais. O Flamengo entrará com o que tem de melhor. Temos a volta do Varela e do Wesley. O Wesley também está pronto. O Gerson também está pronto para jogar. E o Tite está com aquele problema gostoso, meu irmão. Os melhores jogadores à sua disposição. No meio ele tem De La Cruz, ele tem Gerson, ele tem Pulgar, ele tem Arrascaeta, tem Luiz Araújo, tem Igor Jesus, tem... Enfim, cara, essa gama toda de jogadores. No ataque a mesma coisa, nas laterais a mesma coisa, com exceção do Matias Vinha que por conta do acidente no crânio, né, ficará de fora. Falando assim, soa meio pesado, mas ele bateu a cabeça e será preservado no jogo de logo mais. A zaga também permanece incólume, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Augustinho Rossi no gol. Agora, o problema maior está lá no time do São Paulo. São Paulo vem com 6 desfalques e os principais deles são o Remes Rodrigues, obviamente, que é uma estrelinha deles lá. O nosso ex-lateral Rafinha, que está com uma fratura na perna.
e tem o Wellington Rato, né? Eu digo Wellington Rato porque eu lembro que o Wellington Rato sempre teve boas atuações, cara. Um jogador que sempre jogou muito bem. Então, fora outros lá, Lucas e outros carinhas lá, mas são 6 desfalques, porém eles contam com o retorno do Patrick na lateral esquerda e do Ferreirinha no ataque. A gente tem que tomar cuidado com esse moleque aí. Ferreirinha, ele jogou no Grêmio, jogou muito bem. E aquilo, fará dupla de ataque com o Carelli. Carelli é um cara que gosta de marcar e, cara, infelizmente ele sempre marca gols contra a gente. Então devemos tomar cuidado porque não é muito fácil jogar contra o São Paulo em lugar nenhum, cara. Seja no Maracanã, seja no Morumbi, seja em qualquer campo. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem. O Flamengo, nos 22 jogos que fez neste século, somente em brasileiros contra o São Paulo, dentro do Maracanã, ganhamos somente 9, perdemos 6, empatamos 7. Então as dificuldades, elas são sempre notadas, né? Então o Flamengo tem que tomar cuidado. Mas bola por bola, o Flamengo está mais preparado. São Paulo vem de uma crise, né? Não está muito bem não, perdeu na primeira rodada para o Fortaleza, então psicologicamente o Flamengo está melhor, fisicamente está melhor, tecnicamente também é muito melhor e joga em casa, né? Então só por isso aí temos condições de chutar o placar favorável ao rubro-negro de pelo menos 2-0. O Flamengo hoje vence de 2-0 e tá tudo muito bem. Esse é meu placar, esse é meu chute. Eu gostaria de saber o palpite de vocês. Quanto vai ser o jogo de logo mais? Coloque aí nos comentários, que caso alguém acerte eu falarei no próximo vídeo. Vamos brincar com essa parada, beleza? Muito obrigado. Então é isso. Vamos assistir o jogo, vamos ficar observando as movimentações do Flamengo, saindo grande novidade, eu aqui as trarei. Só espero que o Flamengo jogue tranquilo, jogue sereno, enfim. O Tite, se ele optar por colocar o Gerson, até para o Gerson começar a ganhar ritmo de jogo novamente no lugar do Luiz Araújo, para mim tá muito bom também. Ele não vai adiantar o De La Cruz, já que o De La Cruz se firmou na posição de segundo volante. Não tem como tirar o Pulgar também. Então, o que o Tite fizer no meio campo tá bem feito. Só espero que não mexa no Arrascaeta, porque para mim esse aí é intocável por mérito e não por nome, né? No ataque, seguiremos com Pedro e Cebolinha, talvez, tem que dar mais oportunidade ao Bruno Henrique, segurar um pouco mais o Cebolinha. E, cara, estando o jogo resolvido, coloca Carlinhos porque tá na hora da gente ver esse bonde em ação, né? Na esquerda, Ayrton Lucas, o melhor lateral esquerdo do Brasil, né? De longe. Na direita, Varela tá de volta e é isso. Então, zaga tranquilona, então beleza. Tudo pronto para os 3 pontos estarem nos nossos cofres por volta das 11h55 da noite. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam. E a todos eu digo o seguinte: saudações rubro-negras. Valeu!